Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao primeiro episódio do podcast Onde Tudo Se Conecta. Eu sou Verônica Medina e serei sua humilde guia nessa jornada rumo à mística da espiritualidade feminina. Ou melhor, será que existe uma espiritualidade feminina? Se sim, o que a definiria? Em tempos em que se conectar significa cada vez mais estar online, num espaço virtual mediado por tecnologias, esse podcast nos convida a refletir sobre um outro tipo de conexão, a nossa conexão espiritual. Focado nas experiências e histórias de vida daquelas que se auto-identificam como mulher, onde tudo se conecta, traz questionamentos e compartilhamentos de como a espiritualidade pode ser um caminho para o empoderamento feminino, seja através da jornada do autoconhecimento, um despertar para a expansão de consciência ou pelo resgate da sua ancestralidade. Afinal, os caminhos da espiritualidade feminina são diversos e potentes. Ao mesmo tempo, essa é uma experiência única e muito particular para cada uma de nós. Quais são as práticas, as ferramentas ou os rituais que nos ajudam a reconhecer e realizar o nosso próprio potencial? Como esse poder, que nasce dentro da gente, transborda para o exterior? Como vivemos essa espiritualidade no dia a dia? É possível vivermos conectadas em redes sem perdermos a capacidade de nos conectar genuinamente com nós mesmos? Para responder a essa e muitas outras perguntas, eu convidei a poderosa Lena Warple, mestre de Yoga e Yoga Dance, facilitadora de autoconhecimento. Nossa conexão é antiga e profunda, e eu não poderia imaginar iniciar essa jornada com nenhuma outra mulher buscadora, mas eu vou deixar ela mesma se apresentar. E aí, para começar, Lena, como que você se apresentaria? Porque aí eu posso apresentar a Lena como eu leio aqui do que está escrito na tua bio do Insta, ou se eu for no seu site. Essas são as palavras que a gente coloca ali institucionalmente apresentando a gente para o mundo. Mas como é que você se apresenta para o mundo? Tá aí uma boa pergunta que não teve treino, que não teve leitura. É incrível, né, quando a gente faz para institucionalizar, é diferente do que falar organicamente assim, né, sem... Mas como é que eu gosto de ser apresentada, como que eu gosto de me apresentar para o mundo, talvez seja mais assim, essa mulher buscadora, sonhadora. Alguns até me definem como destemida, e eu me sinto a pessoa mais medrosa desse mundo. Eu reconheço, Uhum. mas aberta, receptiva, talvez brincalhona. E aí, quando você se apresenta assim para alguém, você fala: Olá, eu sou Lena. E é isso, eu sou Lena, ou é Olá, eu sou Lena, tudo Olá. bem? Tô aqui para, sei lá, conforme a situação, o que você precisar, eu tô aqui. Porque depende, né? A gente profissional, a gente não profissional, né? Uhum. Mas eu já, As milhões de facetas que né? a gente tem, né? Mãe, esposa, Mas depende, porque profissional. se eu tô afim de puxar um papo com a pessoa, eu já vou virar para ela, né? Eu vou, claro, vou dizer meu nome primeiro, vou me apresentar. Olá, tudo bem? Eu sou a Lena. Vamos supor que seja uma pessoa que esteja no avião que esteja com fone de ouvido. Eu vou dar uma batidinha no bracinho e vou me apresentar assim, né, para quebrar ali o gelo e vou perguntar: olha, a gente vai passar muitas horas aqui junto, então você está afim de conversar ou você não está? Eu respeito. Mas, não sei, geralmente as pessoas se abrem, se desarmam. Não sei, então eu poderia dizer: olá, tudo bem? Uhum. Eu sou a Lena.
o sorriso abre já, para mim. O sorriso já abre, Sim, assim. sim. Mas você estava falando essa coisa de abertura e de desarmar, né, eu acho que desarmar é uma palavra muito boa para os dias que a gente vive, né, que a gente se armou literalmente, né, com tudo, e principalmente com o escudo, para ninguém passar, para a gente não ser visto e para ninguém nos ver. Mas, na verdade eu queria começar, quando a gente fala, né, esse podcast fala de conexão, fala de espiritualidade, eu não sei se eu gosto de falar de um divino feminino, espiritualidade feminina, porque eu acho que a espiritualidade ela é muito além de qualquer tipo de categorização, né. Uhum. Mas, se existe, de repente, nós, que nos identificamos como mulheres, se existe alguma essência, se alguma questão que seja inata ao nosso espírito, que é independente do corpo, né, do espírito, que tenha, esse feminino, né, o que se identifica como um sagrado feminino, como um divino feminino. Então acho que a ideia é tentar explorar o que seria isso para cada uma, né. Uhum. Mas, para entender, assim, do que você é hoje, de como você vê isso hoje, como é que foi isso, assim, na tua infância? Como que a ideia de espiritualidade se deu na tua vida? Foi uma coisa que, tipo, Uhum. desde pequena na sua família vocês já tinham alguma religião específica e a sua espiritualidade foi desenvolvida através dali? Ou era uma conexão para além de necessariamente uma religião institucional, mas uma conexão mais com a natureza, enfim, o que era essa ideia de espiritualidade para você na sua infância? Como que ela se tornou uma coisa consciente, assim, para você? Eu cresci em um contexto bem tradicional, com espiritualidade muito ligada à religião, e principalmente no catolicismo, né, que é a Como base muitas, né, no da minha Brasil. família. Ao mesmo tempo, a minha infância foi muito, conectada à natureza, ao corpo, à liberdade. Eu subia em árvores, corria, brincava, sem muito controle. E hoje eu percebo que essa conexão com algo maior, assim, sempre existiu, né, lá da minha infância, mas nem sempre teve palavras para traduzir isso. Por muitos anos eu senti culpa, medo, vergonha ligados ao corpo e ao prazer e à expressão emocional. E hoje isso acabou moldando, né, quem eu fui no passado. Mas também me levou a questionar e buscar, mais tarde, a ressignificar tudo isso. A mulher que eu sou hoje nasceu justamente dessa travessia, Uhum, né, da infância, de todas essas vivências lá da infância, essa proibição, opressão, né, da não expressão, da não conexão com o corpo, com a natureza. uhum, Foi tudo isso que me trouxe ao que eu sou agora, né, também. Então, eu fiz as pazes com o passado e é isso, né, uhum, que eu aquela espiritualidade não ensinada, minha mãe nunca teve, assim, meu pai, eles nunca eram católicos, mas não eram religiosos, assim, de ir na igreja, de ir a uma missa. uhum, Mas eu sozinha senti essa necessidade de ir sozinha à igreja. Uma criança que vai hum, sozinha à igreja com 10 anos, me lembro exatamente assim, com 10 anos eu ia nossa, sozinha, não porque eu conectava com as pessoas, não porque eu conectava com o padre, mas ali, naquele momento, talvez assim, porque a minha família era muito grande, de 8 filhos, talvez ali era o momento que eu conseguia ter um silêncio comigo mesma, porque na verdade eu não prestava atenção em nada do que o padre estava dizendo. Mas eu gostava de estar ali comigo mesmo, assim, minha mãe nem sequer sabia que eu estava ali na igreja, hum. por vontade Era a tua própria, forma assim. de voltar para casa, né, de certa forma, Era a né, minha indo na casa forma do pai, isso. você ia para sua casa interior. Mas não que assim, a minha mãe ia na igreja, eu ia com ela, eu via minha mãe na igreja, meu pai não, meu pai nunca colocou os pés numa igreja, numa missa, Hum, mas eu sentia aquela vontade, assim, de me conectar
comigo. Não que eu fosse lá para me conectar com o divino, com a espiritualidade, mas eu ia Uhum, sabendo, assim, já consciente, com que tinha algo aqui uhum. dentro. Que tinha Eu algo. lembro que eu colocava as 2 mãozinhas, assim, e ficava ali, assim, sempre foi uma âncora. Hoje eu sei que isso se chama âncora. Hum. Eu ficava ali com as mãozinhas assim, sabe, fechava os olhinhos, sei lá o que o padre estava falando ali na missa e eu conseguia me conectar. Então, eu acho que é isso, assim, Você já era essa buscadora, você usou essa palavra, eu gostei, buscadora. buscadora, buscadora, aprendiz. E você lembra quando é que a espiritualidade você começou a entender mesmo, quando que isso dessa vontade, dessa quase que como que um conhecimento, subliminar teu ou inconsciente, quando que ele se tornou consciente? Quando que você falou assim: "Não", foi quais foram os caminhos e ou talvez qual foi o a se existe alguma ferramenta que te ajudou a chegar nessa conclusão? A minha transformação, veio através do ioga. Mas antes do ioga ainda nessa busca sozinha, eu acho que, os meus maiores aprendizados com relação à espiritualidade, com relação ao divino, aconteceram comigo sozinha, sozinha. Eh, ali pelos Como trinta assim? e sete, 38 anos de idade, meus filhos começaram a ir os 2 para a escola, então ficou aquele vácuo, aquele tempo, assim, sozinha. Que aí eu comecei a questionar realmente, assim, por não ter mais desculpas, porque antes eu ficava culpando, né, a maternidade, o dia a dia, as tarefas. Eu queria entrar nesse processo, assim, de busca de novo aqui dentro, mas não tinha tempo, não tinha, né, tempo disponível, até que chegou esse dia que eles foram para a escola. E aí o dia foi longo. Aí eu me entreguei para meditação, sozinha, sem guiança, sem, meditação guiada por vídeo ou por áudio. Eu quis Uhum, escutar uhum, realmente essa voz uhum, interna e que foi assim, que marcou. Desses 38, então só que quando eu faço essa descoberta que há algo maior que eu realmente e que Deus ou energia, o que quer que seja que a gente acredita, que a gente sabe que tem algo maior do que a gente, ele não está especificamente num lugar, né, ou numa igreja ou num templo. uhum, Então para mim isso veio muito forte, assim, desde a minha infância, aquela conexão que eu fazia sozinha ali com as mãozinhas na igreja, dentro da minha casa. No auge da minha solidão, eu entendi que assim, então, como é que eu faço para voltar para dentro? Qual é o caminho? uhum. Como que eu inicio? Que dá um certo medo se a gente está fazendo errado, se a gente está fazendo certo, o que que eu estou É fazendo, para sempre onde que eu julgamento, né, a sempre um vozinha julgamento. que não cala, né. Mas naquela entrega e naquela quantidade de horas disponíveis que eu tive, eu simplesmente sentei com uma almofadinha. Talvez até do lado de uma planta, não coloquei nenhuma imagem para não influenciar, porque eu queria saber a verdade, a verdade. Eu estava buscando, assim, uma verdade porque eu cheguei nesse lugar na minha vida, amiga, de que tudo, tudo, tudo que o sistema tinha me dito para buscar, para ser feliz, para me sentir completa, eu busquei e consegui. Uhum, E no entanto, toda essa vida material à minha volta, né, essa casa, carro, família, casamento, filhos, e eu estava me sentindo, assim, diante do maior precipício da minha vida, do precipício mais fundo da minha vida. E uhum, aí é que o questionamento veio: "Como assim? Se eu cheguei até aqui, onde me disseram a minha vida inteira que eu tinha que uhum, ter isso, que eu tinha que conquistar isso, e eu nunca uhum, me senti
tão triste, tão miserável. Hum. Nossa, foi um choque muito grande, sabe, assim, de encontros com o encontro da vida material e o encontro da vida, assim, com o vazio. Uhum. Eh, então ali eu comecei a me dedicar a essas horas todos os dias a sentar sozinha, até meu corpo se acostumar, minha mente se acostumar, porque cada vez que eu ia sentar, minha mente começava assim: "Ai, mas você não quer fazer umas comprinhas? Você não quer você precisa ir no mercado, você precisa ir ver uma pessoa, você precisa ir". Todos esses diálogos eram um negócio assim, ó, ali na minha mente, e eu assim, e eu tinha um outro diálogo: "Eu não preciso ir a lugar nenhum, eu não tenho que ir a lugar nenhum, eu não tenho que comprar nada, eu não preciso de nada aqui agora, eu quero ficar aqui, Uhum. eu escolho ficar aqui". E a ponte, essa entrada que eu estava falando antes, eu acho que essa entrada, que eu vejo que é onde muitas pessoas se perguntam também, assim, é: "Como que eu começo?". As pessoas Uhum. sempre se fazem essa pergunta. Mas como por onde que eu começo? Primeiro é você sentar e aceitar atirar aquele tempo ali para você, porque assim, no momento em que você sentar, todas as forças vitais do seu corpo vão te tentar te mover para ir fazer algo que você foi condicionada a vida inteira. Fazer, fazer. E a gente é ser, né? Só que a gente foi condicionado Uhum. muito para o fazer. Eu amo essa expressão em inglês também, que é "We are human being, not human doer", Or Ruben Havers, né, né. havers. Então ali naquele momento, assim, para mim foi muito crucial, porque a minha mente começou a rodar, e eu assim, eu só tinha um diálogo também, assim, parecia que tinham 2 entidades ali. "Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso", e a outra aqui: "Eu vou ficar aqui. Eu já disse, eu já te avisei que eu vou ficar aqui. Aconteça o que acontecer, eu vou ficar aqui, eu escolho ficar aqui. Uhum. Vai aonde você quiser". E ela: "Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero ir ali, eu quero ir lá, eu quero comprar, eu quero ir lá, lá, lá". Era muito interessante esse diálogo, que eu via nitidamente aqui dentro. Sim. Eh, e com o passar dos dias, assim, aquilo foi se acalmando. Foi assim como eles dizem, um lago que vai acalmando as ondas, a pedrinha que foi atirada e aquelas ondas vão se acalmando, aquela água barrenta vai ficando cristalina. Uhum. E aí, minha linda, aí eu peguei o gosto, né. Aí eu Uhum. procurava por aquele momento, aquilo já não era mais uma tortura, sentar ali: "Ai meu Deus do céu, de novo vou ter que brigar". E aí foram vindo as viradas, né. Uhum. As viradas, assim, de chave, que daí vem, né, essa velha perguntinha que nos acompanha: "Quem sou eu? Uhum. O que é que eu estou fazendo aqui?", né. E aí, a partir das minhas práticas ali sozinha, horas sentada, deixando, sempre deixando. Uhum. Tudo que a mente quis rodar, quis acessar, quis ir lá de novo, porque a gente volta, né. Todo um passado de 38 anos, 39 anos, ela visitou todos os lugares e eu permiti que ela fosse lá em todos os detalhes. Foi, assim, com muita riqueza de detalhe, então para mim foi, depois que você faz tudo isso, ela vai entendendo que tá tudo bem, que seu corpo tá aqui agora no presente e tá seguro. Uhum. E isso tudo você mantém em uma respiração, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, porque a respiração ela abre espaço, ela cria espaço para você comportar, para você acolher a sua história, como foi, Que incrível porque não isso. tem como mudar. Aí Uhum. acaba acontecendo a coisa mais linda que a meditação pode trazer, que é a aceitação. Uhum. E viver em paz com isso. Uhum. Uhum. Então, para mim foi maravilhoso, porque essa prática sozinha não teve interferência de absolutamente nada
e nem Uhum. ninguém, nenhum mestre, Uhum. nenhum padre, nenhum guru, Hum. nenhum vídeo, nenhum áudio, nada externo. E as respostas que eu tive, as viradas que aconteceram mudaram a minha vida até hoje. Até hoje, eu Sim, vivo a minha vida baseada nessa mudança que eu consegui alcançar aqui dentro. Aí sim. depois, você vai começando assim, ó, a procurar coisas que se alinhem com isso que você enxergou. Uhum. Aí começou, por exemplo, o meu processo, aí você vai trabalhando o que entra de fora para dentro que te faz mal, porque você agora enxergou Uhum. quem você realmente é. E o que você está fazendo com você mesma. No meu Uhum. caso, eu bebia muito. Então ali já foi assim a primeira tomada de consciência, assim, tipo, o que que eu estou fazendo comigo mesma, né? E aí começou o processo de parar de beber aos poucos. Fui sozinha também, sem ajuda. Eu bebia desde 14 anos. Uhum. Para você ver o poder, a potência da meditação, da entrega. Uhum. A potência é da entrega da gente, assim, quando a gente realmente toma essa decisão clara de eu vou ficar aqui, eu quero ver tudo, eu quero entender a minha confusão comigo mesma. Então, esses momentos de quietude vão vindo, vão trazendo respostas e você vai vendo o que que te faz mal. Desde, por exemplo, vícios, no meu caso, né? Vícios em pensamentos, vícios em emoções. Eu fui percebendo assim ó, quantos padrões emocionais eu tenho, como por exemplo, de me sentir sempre inferior, de me sentir sempre Uhum. menos, me sentir sempre com vergonha. Uhum. Muitas pessoas vivem e nem tão conscientes disso, assim, que é um filme rodando Uhum. e que você Sim. pode realmente mudar. Então eu fui, assim, trabalhando muito nisso, sabe, Verônica, de prestar atenção com compaixão, muita compaixão, porque de julgamento eu já estava cheia, né, de mim Uhum. mesma, durante uma vida inteira. E aí você vai percebendo, assim, como você pode tirar coisas, pode colocar coisas novas, e sempre a ponte disso é a respiração. Sempre, porque assim, o passado vai te puxando assim para dores, para os traumas, mas se você tiver uma respiração bem ativa, bem consciente, mantendo sempre a coluna ereta ali, esse espaço interno ele se abre para conter toda essa experiência. Uhum. Porque para soltar E essas transformar, experiências, né, assim, é isso, porque você quando na respiração você libera o que não serve mais, não é, e libera. você inspira força e você inspira, né, tudo, amor, né, eu gosto muito de fazer eu faço já há 10 anos, né, você sabe, ioga em casa, com a Yoga Aham, with Adriene, e ela que é uma yogi americana que tem um canal na internet, e gratuito e incrível, e ela sempre fala: "Breathe lots of love in and lots of love out". Então, assim, deixa aí o que não te serve com amor, né, e deixa o amor entrar também. É o amor que vai entrar nesses espaços e transformar dor em acho que, sei lá, em conhecimento, em lições pra gente também aprender, né, porque eu acho que a dor vem pra gente aprender também com ela, enfim. Então eu uhum. acho muito poderoso mesmo isso que você falou da respiração, né. E aí, como que com base nessa experiência toda que você teve, como você falou, não foi através de ninguém, não teve uma instituição, eh, como é que você enxerga a espiritualidade hoje? Para você, o que que é espiritualidade? E você acha que existe, talvez, algum tipo de espiritualidade feminina ou divino feminino que conecte, esses 2 elementos, feminilidade ou feminino, com espiritualidade? Total, total. Então, para mim, a espiritualidade não é seguir um sistema, uma crença fixa. É uma relação viva comigo mesma, com a natureza,
com o corpo e com a vida. É presença. É isso que é a espiritualidade para mim. É escuta. É honestidade. Né? Lembra que quando eu sentei a primeira vez ali, foi uma honestidade visceral, assim, de sentar e aceitar ficar ali. Né? Porque a vontade de escapar, fugir é imensa. Então, é lembrar sempre quem eu sou quando eu paro de performar e começo a sentir. Isso é espiritualidade para mim. E como eu acesso isso, e se você, né, você perguntou sobre a conexão com o feminino, a feminilidade para mim, a minha feminilidade foi um caminho de reconquista. Por muito tempo, ela esteve associada à culpa, né, à vergonha e ao silêncio. Hoje ela é potência para mim. Criatividade, sensibilidade, verdade, a dança, o movimento e o trabalho com as mulheres me ensinaram que ser feminina não é se encaixar, é se expressar. É aí que eu vejo assim, a espiritualidade com essa conexão com o feminino. Né? Eu estava escutando, nem sei se isso aqui vai entrar, mas é que eu estava escutando um podcast da agência pública aqui do Brasil, chamado Caça às Bruxas. Ela foi até Boston, a cidade de Salem, é uma jornalista daqui do Brasil, e ela foi investigar por que a cidade tem essa fama, foi investigar lá e tal, porque existe todo um tour, né, tanto que no dia do Halloween muita gente vai para lá, eles festejam, e eu achei, assim, muito interessante, assim, né, a coisa do podcast que ela conta, né, como que foram, como é que se deu esse processo de descobrir as bruxas, ou na verdade nem foi uma descoberta, né, foi um grande, sei lá, tramóia e muitas questões sociais envolvidas, inclusive, né, e que obviamente não eram todas mulheres, mas a grande absoluta, a maioria absoluta era mulher. E no fim era sempre a questão que qualquer mulher que tivesse qualquer conexão com o divino, com o sagrado, ou qualquer questões assim de curar, se você tivesse assim, olha, eu vou passar um remédio homeopático, a mulher era considerada bruxa, né? Então, assim, tiveram muitas, você falou essa palavra também, opressão, né? Quando você, de certa forma, o ambiente que você viveu teve opressão, e a gente teve opressão de todos os níveis, né? Independente de onde nascemos, eu acho que a gente, certo, todo mundo que nasce mulher, sendo biologicamente ou assumindo o papel de mulher, tem essa perseguição em cima, né? Esqueci agora a palavra que você acabou de falar. Mas Opressão? Opressão, isso. Mas eu tô falando disso porque, assim, eu acho que e a gente estava brincando sobre essa questão mais cedo de termos problemas de mulheres ricas, né? Mas a verdade é que, assim, realmente nós temos um privilégio muito grande de poder sentar e ter tido experiências na nossa vida, mesmo a gente não tendo vindo disso, da gente hoje ter o privilégio de poder até viver essa experiência e acessar esse lugar, né? Porque nem sempre, às vezes, a gente tem, e aí que é que tá, porque não é uma questão material ou de status social, porque não precisa de um templo, você não precisa ter dinheiro para você se conectar com o seu interior, mas existe hoje muitos padrões que fazem com que a gente
acredite que tem que existir uma força ou que a gente tem que ir através de alguém, né? Enfim, e como é que foi para você esse processo de empoderamento? Quais foram as outras conexões que você foi fazendo? E aí, de novo, falando da gente que não veio de um, de um background de social alto, né? Nós viemos de famílias muito humildes, nós passamos por muitas experiências que formaram a gente nesse lugar. E assim, como é que você vê isso hoje? Assim, como é que você consegue ver esse lugar de onde você veio, de tudo isso que te formou, entender o privilégio que você tem, né? Mas também não entendendo que não devia ser um privilégio, né? Como que a gente equilibra, harmoniza todas essas experiências que fizeram parte da gente, né? Que fazem parte da gente. Tá tão estranho, né, o mundo de hoje, porque, por um lado, é dito que a gente precisa colocar a nossa voz no mundo, né? Por outro lado, quando a gente coloca a nossa voz no mundo, a gente, né, muita gente é julgado por, nossa, mas quem é você para falar isso? Você está num lugar de fala, por exemplo. É, eu acredito muito nessa espiritualidade como transformação, na espiritualidade feminina, como transformação social também. Hum, Quando uma mulher se reconecta com o corpo, com o prazer, com a intuição e com a própria voz, ela muda a forma como ela se relaciona com tudo. uhum, Família, trabalho, comunidade e, por consequência, o planeta, a grande mãe, né, também, Terra. uhum, A transformação social, para mim, ela começa no corpo. hum, E eu sou a prova viva disso, né? E eu posso te dizer, né, Verônica, que eu conheço os dois extremos, né? A pobreza e a glória da riqueza também. uhum, Então, eu posso falar pelo o que acontece, né, quando a gente atinge esse chegar lá. O que que é esse lá? Quero chegar lá. Mas a gente vai esquecendo no caminho que esse lá nunca existe. Nunca existiu. É o aqui, agora, com o que eu tenho, com o que eu posso, é sentar no meu cantinho na minha casa. Se a gente já tem uma casa, já tem tudo, né? Porque já tem uma questão de segurança também. Mas existe, assim, uma vontade, um desejo profundo de se acessar, né? De se entregar para si mesma. E para isso, como você falou, independe de dinheiro, independe de vida financeira, aonde quer que você esteja, você pode sentar num cantinho e simplesmente ouvir a sua respiração e, e conhecer quem você realmente é, se uhum, escutar. uhum, A espiritualidade, ela é muito, muito, totalmente acessível para qualquer mortal no mundo, porque a gente já tem tudo. A gente já é tudo, né. Meu trabalho é justamente isso, assim, é ajudar com que as pessoas vejam e reconheçam que o que elas precisam, de fato, para manifestar qualquer sonho, elas já têm as ferramentas necessárias, uhum, né. Eu ouvi um negócio hoje de manhã bem, assim, que me tocou, assim, quando a gente está num lugar, assim, de escassez e reclamação na vida, aí essa pessoa falou assim, num podcast também: pensa num cego. O maior sonho da vida dele é enxergar. uhum, Aí você vai, né, refletindo isso: "Pô, mas eu já enxergo, então eu posso uhum, fazer muita coisa", uhum, né. Uma pessoa que não tem perna, que perdeu a perna, as 2 pernas, o meu maior sonho é poder andar, uhum, né. sim, Eh,
Então essa é a minha grande vontade, assim, é de levar essa consciência de que a pessoa já é rica, já tem Uhum. tudo o que Sim, precisa, né. Os sentidos, eles são uma grande riqueza quando eles estão em pleno funcionamento. exato, exato. Nossa, eu acho que você falou o ponto-chave, quando eles estão em pleno funcionamento. Uhum. E esse eu acho que é o mais difícil, né, quando você fala que você sentou e você precisou ser honesta para olhar para dentro de você, para vir a tua verdade, a gente Uhum. não tem esse tempo, quer dizer, a gente até tem, mas a gente tá vendo a vida do outro no Instagram, a gente tá vendo essas vidas que você falou, esse lá, o chegar lá, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele, quero ter o carro Comparação. que ele tem, é essa comparação dessa vida que não existe, que não é real, né. E porque eu trago isso porque, assim, a ideia desse podcast é justamente essa, discutir essas questões, porque onde tudo se conecta, né, é aqui dentro, mas hoje em dia a nossa ideia de conexão tá aqui, com a internet. E é uma ferramenta positiva. Eu acho que existe, a gente não estaria aqui agora se não houvesse o poder dessa ferramenta. Mas existe esse lado também que fica muito nessa superficial, né? Eu gosto muito de brincar com essa fala que a gente está muito na era do selfie e Uhum. precisa entrar na era do self, né? Tem muito selfie e pouco self. E a gente precisa ir mais para o self. Mas o self domina, ele nos deixa perdidos, né? Ele faz a gente achar que o nosso lá é ter o que o outro tem. Então, assim, como que a gente consegue moldar isso? Assim, como eu falo, que é uma ferramenta positiva, e você também dando aula online, a gente estava falando sobre isso também, levando, né, o seu talento, o seu conhecimento, tudo que você adquiriu, para outras pessoas através dessa ferramenta, né? Então, como que você acha que a gente consegue conciliar isso hoje em dia? Você diz a tecnologia, É. eh, Como que a e o gente conecta mas não deixa que essa conexão online faça com que a gente perca a nossa conexão offline com a gente mesma, né, que é offline mas não é offline, né, inwards, né, não sei se tá fazendo Uhum. sentido o que eu tô falando. Eu acho que a gente é já o ser mais tecnológico que já existiu no planeta, né, de novo, assim, eu acho que seria um casamento perfeito se a gente tivesse consciência e sabedoria de como usar a nossa inteligência, né, a nossa tecnologia interna, que são os Nossa nossos inteligência sentidos, natural ao invés da nossa inteligência artificial, né, né, a amiga? nossa inteligência natural, que ela criou a inteligência artificial. Então, olha a potência, né, dela, ela que criou. Eh, a minha conexão espiritual influencia diretamente a forma que eu me relaciono com as pessoas e com o mundo. Eu busco Uhum, mais escuta, mais presença, mais verdade. E a tecnologia pode ajudar quando usada com consciência, né? uhum, Ela conecta, amplia vozes, cria pontes. Mas ela também pode afastar quando nos tira do corpo e do agora. uhum, Então, o meu desafio diário, eu, Lena, para mim é voltar para mim mesma diariamente, uhum, né. Mas a internet me trouxe, assim, presentes maravilhosos, a começar aqui pela nossa amizade, né, a gente se conhece pessoalmente, mas eu tenho amigas que eu me relaciono, eu não as conheço pessoalmente, uhum, de vários lugares, assim, aqui nos Estados Unidos, e do mundo, que a gente tem tanto carinho uma pela outra. Amiga minha que eu vi ela dando a notícia da gravidez dela, ela compartilhou comigo. Hoje a filha dela vai fazer 1 aninho e eu me sinto mãe da filhinha dela também.
Ela dançou comigo grávida, ela Uhum. dançou o pós-parto dela e agora ela dança com a filhinha dela junto ali. Então, Belíssimo. isso para mim é o maior presente que a internet traz, essa conexão, porque as Uhum. mulheres precisam dessa conexão. Elas têm Sim, naturalmente, assim, na natureza delas a conexão, sim, né. Então, para mim, isso é uma ferramenta muito potente quando a gente vai para esses lugares, assim, de unir, né, a nossa tecnologia interna. sim. E e eu vejo muitas coisas, assim, maravilhosas acontecendo mesmo no espaço do Zoom, né, aqui na internet. E ainda hoje eu estava lendo uma coisa muito interessante, eu estou lendo aquele livro, eu não sei se você já ouviu falar da Lisa Mosconi. Tá. Vou procurar E hoje ela falou uma depois. coisa no livro ali ela falou uma coisa muito interessante, que homens e mulheres disparam os mesmos hormônios de estresse quando estão em situação de perigo ou de estresse, né, que é aqueles 2 ali bem bonitinhos, o cortisol e a adrenalina, né. No homem e na mulher. Só que eles perceberam que a mulher dispara um a mais no cérebro da mulher, que é Hum, o hormônio da ocitocina. Eu fiquei, assim, maravilhada quando eu vi isso. Isso explica muito aqui pra gente também, isso que a gente está fazendo, essa conexão, porque ela disse que a ocitocina vem como uma forma, por exemplo, quando a gente vivia lá, né, nos primórdios, há muito tempo atrás, a gente não tinha, por exemplo, uma facilidade de correr se tivesse grávida, com um barrigão. uhum. Então a mulher, ela vai disparar a ocitocina como uma forma, por exemplo, assim, do cuidado e da proteção. Então ela ia fazer com que ela conseguisse ficar amiga, uma tentativa de amizade. Hum. Amigável com o perigo, com a ameaça. Ou então, por exemplo, mulheres Uhum. que estavam amamentando e tinham filhos pequenos, crianças pequenas, e os velhos, né, da comunidade, não tem como você correr se você está cuidando de alguém, né, que depende de você. Então a mulher, por isso que ela tem o cuidado e a proteção. A ocitocina vem para Uhum. isso. Que incrível, olha. Eh, e aí isso mostra o quanto a mulher tem essa tendência de sempre pacificar e de fazer amizade muito mais fácil, Uhum. né, com outras Uhum. mulheres. Aí ela fala: "Onde isso se aplica na menopausa?", né, uma mulher que está, por exemplo, sofrendo com os calorões, né, e tudo mais, ela incentiva as mulheres a falarem sobre isso umas com as outras, da mesma idade ou de uma mulher mais velha que com certeza ela vai dar, assim, conselhos práticos, como por exemplo: use várias camadas de roupa para quando o calorão chegar você vai conseguindo tirar. Ou então, nunca jamais use calcinha de lycra. Você vai receber um conselho assim de uma mulher, por exemplo, mais velha que atravessou e está ali para te dizer que é possível atravessar. Eu achei maravilhoso essa explicação dela. Então isso explica muito por que que a gente se conecta, por que que a gente tem essa natureza de se conectar umas com as outras, de Uhum. conversar, de falar muito mais palavras do que o homem. Porque a Uau. mulher tem esse terceiro hormônio que dispara diante de situações estressoras, de ameaça, né, de perigo. E isso vem até hoje, né. Sim, a gente por mais que a gente vá evoluindo, acho que a gente também não foge muito daquilo que a gente é, da nossa essência, né. E é muito interessante isso falar, com certeza eu não li esse livro, mas, que a mulher é o único ser que é capaz de gerar e gerir, né, sempre, na história da Sempre. humanidade. É ela que gere e ela que gera. Porque quando os homens saíam, eram elas que ficavam, né, nas tribos, nas comunidades, nos povoados, para educar os filhos, para cuidar dos mais velhos, para fazer a comunidade, né. Uhum. Enquanto que os homens iam atrás né, da caça ou enfim guerrear, o que fosse, e a mulher teve esse lugar de sempre gerir e gerar, né. Então eu acho que isso também tem um pouco a ver com feminilidade, essa capacidade que a gente tem de trazer pra gente, de botar debaixo de um guarda-chuva e de acolher e de criar pontes, né, eu acho que isso é muito feminino, né. Muito. Eh, eu, por exemplo,
Eu acho que eu, assim, me vejo mesmo como uma ponte. Eu ia te perguntar justamente isso agora. Olha a minha pergunta: como você vê seu lugar no mundo? Eu me vejo, assim, sinceramente, como uma ponte entre corpo e alma, entre a dor e a alegria, entre mulheres que esqueceram quem são e o caminho de volta para casa. Me sinto essa ponte, assim, Que né. lindo, amiga. Que coisa maravilhosa. Eh, Que potência. a espiritualidade, assim, né, praticada desse lugar orgânico, assim, quando a gente se apropria, é muito libertador, é muito Uhum, libertador. uhum. É. Quais são outras amarras ou outras, concepções mesmo, ou talvez crenças, sociais que você deixou para trás, ou que você se libertou conforme você foi criando mais consciência e adentrando mais, né, no autoconhecimento, na tua espiritualidade? Eu pergunto isso porque a gente se conhece, obviamente, de muito tempo e a gente sempre trocava muito isso, né, Uhum, eh, de você ser mãe de 2 meninos e de quando a gente falava, né, de feminismo, você falou: "Mas o meu feminismo é aqui dentro de casa, ensinando os meus filhos a lavar roupa, né, a cuidar das suas uhum. coisas", e a gente vê muito o ativismo político, social, dentro desse lugar de que tem que estar lá na frente dos holofotes, de que tem que tomar o microfone, e tem também, obviamente, nós temos que ter figuras, de liderança, né, pública, mas nós também somos líderes na nossa própria casa, na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa pequena comunidade, e como que a gente também cava essas oportunidades para crescimento, né, para o nosso crescimento social, o nosso crescimento coletivo, e como é que você ajuda a desbancar todas essas crenças? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você falou de liderança, né. Eu acredito muito, assim, na liderança. A liderança feminina é o futuro. Mas, como eu trabalho com isso, né, com essa volta da conexão com o próprio corpo, eu primeiro defendo a liderança de si mesma, Hum, né. A liderança a verdadeira liderança começa aqui dentro. Eh, como eu me trato, como eu me vejo, como eu cuido de mim, se eu tenho uma não uma disciplina, assim, mas uma rotina, talvez, assim, de cuidados para comigo mesma. E no meu trabalho a gente é perguntado isso também lá no Cripalo, né, "How do I show up?". hum, Porque o jogo vai mudar totalmente dependendo de como eu me apresento, né, sim. emocionalmente. Então, eu aprendi a me fazer essa pergunta: "Será que eu sou uma boa líder de mim mesma, de tomar esse cuidado comigo mesma todos os dias?". E aí é a partir dessa base que eu consigo levar o meu trabalho no mundo. Porque aí eu estou alinhada comigo mesma. Mas eu ainda tenho, assim, os meus desafios, os meus sonhos. Por exemplo, o meu maior sonho nesse momento é continuar, dar continuidade, né, no meu trabalho, de criar espaços de cura, verdade, liberdade para as mulheres, aonde elas possam se sentir seguras para sentir, mover e se expressar. Os meus maiores desafios ainda são um medo de não ser o suficiente, um medo de me expor e o desafio de honrar o meu ritmo em um mundo acelerado. Uhum, Né. Então a minha liderança, assim, para trabalhar com as mulheres, falando do feminino, da liderança feminina, eu sempre, assim, checo como eu tô comigo mesma,
no meu dia a dia, né, como eu tô me tratando Uhum. realmente assim, me trato bem, eu sou uma boa amiga, uma boa parceira, ou no momento que eu tô sozinha eu começo me criticar, começo a falar mal de mim mesma, né, Uhum. no Uhum. sentido: "Nossa, eu não estou preparada, eu não tenho o que chega, eu não sou o suficiente, eu não tenho conhecimento acadêmico para isso, não sei o que preciso de mais um curso", né, com relação ao trabalho que eu entrego. Eu experimento ele, né, sempre no meu corpo primeiro, e eu levo ele baseado, assim, sempre no meu corpo. Como o meu trabalho ele é ajudar as pessoas a saírem da cabeça e vir para o corpo, eu também checo isso, se eu pratico isso todos os dias. Então, na verdade, assim, o meu trabalho é levar a minha própria prática diária Uhum. comigo mesma, né. Uhum. E aí, é assim que eu sei que ela funciona. Claro. É assim que eu sei que ela funciona, porque eu vejo, né, o resultado todos os dias. E assim, a sinceridade, a honestidade é sempre, assim, visceral. Eu convido as pessoas a me mostrarem, a expressarem com a linguagem corporal e não verbal, como elas estão se sentindo naquele momento. Uhum. Então eu vou percebendo como eu lidero, né, as minhas aulas, eh, e aí é lindo de ver, né, porque você vê pessoas felizes, empolgadas, né, Uhum. e você vê pessoas que estão e não tem certo ou errado, porque eu Uhum. mesma, quando, por exemplo, vou trabalhar e não tive um dia bom em casa, tive uma briga com meu esposo, alguma coisa, né, assim, briguei com meu filho, né, vou trabalhar, eh, eu levo isso. Hoje eu tô me sentindo assim, assim, assado, but I showed up, mas eu Hum. venho, é o meu trabalho, Sim. a gente não pode negar, né, não pode deixar de ir trabalhar. Então, mas eu reconheço e acolho, e é isso que eu levo para as pessoas também, esse Sim. convite para ela se acolher, reconhecer e acolher, né. Uhum. Como ela está naquele momento, não tem nada para consertar, não tem nada para mudar ou para melhorar, é como você está naquele momento. Uhum. Uhum. E aí você vê, assim, a diferença em 1 hora, em 60 minutos, quem é aquela pessoa que expressou ali tímida, desconfortável, com Uhum. medo, que julga ela mesma, né, em primeiro lugar. E aí você Claro. vê a diferença dessa pessoa ali no final. É lindo de se ver. Eu amo meu trabalho. É muita potência, né, amiga. Nossa, você é, assim, uma coisa incrível de te ouvir falar, de compartilhar a tua perspectiva de vida, todos esses ensinamentos que a vida te trouxe. É muito, muito incrível. Para terminar, eu vou trazer uma pergunta que a gente estava falando sobre isso, foi uma pergunta que você sugeriu lá atrás, né, e você falou Uhum. assim: "Ai, talvez seja uma pergunta para começar", e aí eu botei ela por último, porque eu acho que é uma pergunta tão profunda, que a ideia é que conforme a gente for conversando aqui, que a gente vá trazendo outras perspectivas, talvez que se eu trouxesse essa pergunta no início, a gente ainda fresco ali, não ter esquentado, não ter trocado, talvez ela ia sair de outro jeito. Então eu botei ela no final. Que é para Delícia. você, o que é ser mulher? Vamos tomar uma respiração, porque isso faz parte dessa virada também, que se você me perguntasse isso há uns 8 anos atrás, eu com certeza iria me emocionar aqui e chorar Hum. muito, porque eu não saberia te responder. E aí esse não saber me machucava muito. Como eu não sei? Como pode eu não saber o que é ser Uhum. mulher para mim? Foi então, desde então, assim, desses, né, dentro desses 8 anos eu venho redescobrindo. Mas o que é ser mulher para mim é um processo contínuo, de lembrar e esquecer. Adorei. De lembrar e esquecer de novo, né. É carregar histórias, ciclos, dores e força. É aprender a se escolher e se acolher. Don't matter what, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça na nossa vida. É se escolher sempre e se acolher.
mesmo quando o mundo pede o contrário. Isso então é ser mulher para mim. É esse processo contínuo. É potência, é resistência e a consciência, né, amiga? Muito Consciência, lindo, muito lindo. resiliência, Resiliência, absolutamente. resiliência. É isso. Eh, então, é difícil definir, né, porque a gente está nesse processo Hum. contínuo mesmo, né, de esquecer e de lembrar de novo e Ainda mais na nossa fase da vida. não, ainda E é isso que mais você com a nossa falou, amiguinha é, a nossa amiguinha menopausa chegando nossa aí. amiguinha. É isso, a gente acolher sem julgar, não tem certo e errado, e o poder do show up, independente de como que você esteja. Isso é uma O coisa poder do muito poderosa, né. Isso é uma coisa também que eu agradeço muito quando eu vou para o meu tapetinho de ioga e a Adrienne fala lá: "Ainda bem que você está aqui, parabéns por ter tirado esse tempo para você", porque é muito difícil, mas eu acho que é o que nos reconecta, que nos traz força, que nos né, recarrega, que nos eu pelo menos para mim, né, uhum. é assim, o aparecer para mim, né, o show up for myself é intrínseco ao nosso processo de evolução, eu acho. Então, Queria só dizer mais uma coisinha, que eu acho que isso é válido, porque eu uso para mim isso, se isso servir para uma mulher, para alguém, principalmente naqueles momentos, assim, quando a gente, meu Deus, me sinto paralisada. Não sei para onde ir, não tenho plano, não tenho, de vez em quando eu chego nesses lugarzinhos, assim. O que a gente geralmente dá para os nossos alunos lá no meu trabalho, quando você realmente não sabe para onde ir, que direção tomar, que decisão tomar, toma uma respiração, show up, se apresenta e toma uma respiração profunda e espera. Dali vai vir uma solução, porque geralmente a ansiedade faz muito isso, né? Põe as pessoas nesse lugar assim, não sei para onde ir, não sei o que fazer, estou paralisada. Uma respiração pode ser o primeiro passo para uma solução. Embora as pessoas subestimem, né? Mas respirar é a porta uhum, de entrada para clareza, uhum. para soluções de problemas, né? Importantíssimos. Então, E é um dos poucos remédios que a gente pode tomar sem nenhum tipo sempre disponível, de contraindicação, está sempre disponível, sempre ali. quanto mais melhor, Quanto né, mais melhor melhor. comprimido que tem. Também queria perguntar para você, se você tem algum não sei se tem um mantra, se tem algum poema, se tem alguma mensagem, uma parábola bíblica, alguma coisa que você goste muito, que você meio que seja algo que te leve, assim, sempre, que você, tipo, sabe, assim, vou invocar isso aqui, eu vou, enfim, alguma coisa que você, que sirva para te aterrar de alguma forma, assim, te trazer de volta para o centro. Eu pratico mantras, também Tá, afirmações. E tem um que me faz muito bem, eu já publiquei essa afirmação e foi assim, veio de uma meditação, que é: "Quando eu acordo de manhã, eu caminho em terreno de ouro, aonde eu piso vira prosperidade". Quando eu recitei esse mantra, há um ano atrás, um ano mais ou menos, eu fui trabalhar com esse mantra na cabeça e eu levo uma hora para chegar no meu trabalho, né. Eu fui recitando esse mantra: "Quando eu acordo, eu caminho em terreno de ouro, aonde eu piso vira prosperidade", várias vezes, várias vezes. E eu estava indo dar uma aula às 6h30 lá no Cripalo, isso era 5 horas da manhã. Aí eu chego lá e fui para minha sala. Ali na minha sala eu olho assim no meu tapetinho em cima, já estava ali meu tapetinho, alguém colocou meu tapetinho ali 6h30 da manhã, isso nunca acontece. E um pacotinho de presente, todo embrulhado em papel dourado, nossa. todo embrulhado em papel dourado.
Aí eu fui assim, não, isso aqui, não, você tá de brincadeira. Aí eu abri, tinha um conjunto lindo, assim, um conjunto bem yogi, que é dourado. A cor da roupa é Hum. dourada. Cara, eu até hoje, assim, então assim, eu deixo esse mantra aqui, se você acredita ou não, feel free, fique à vontade para praticar. Quando eu acordo, eu caminho em terreno de ouro. Aonde eu piso vira prosperidade. Aí eu chego lá no meu trabalho. Mas é isso, o divino se mostra pra gente no tempo todo, né, os sinais O tempo todo. estão muito na Se nossa você frente se sempre. alinhar, se você se harmonizar e se alinhar internamente, o fora, assim, ó, só te entrega presentes. E eu vivo a minha vida assim, né, muito nessa coisa da prosperidade mesmo, dessa Uhum. prosperidade que é estilo de vida, de dentro para Uhum. fora, Sim. de me sentir realmente próspera Uhum. internamente. Uhum. Incrível. É essa mensagem que eu deixo. Obrigada, amiga. Compartilha tuas redes, se as pessoas que ouvirem quiserem te seguir, conhecer mais sobre você, sobre o seu trabalho, aonde é que elas podem te encontrar? Meu Instagram é @lenawarkle.yoga. E é isso. E você também dá aula, você tem feito também muitas encontros online, né? Tem feito algumas coisas assim, então as pessoas que te seguem podem saber como é que tá a tua agenda pela tua rede também. Podem saber por ali, eu geralmente faço stories, faço convites, por exemplo, agora eu tenho meu próximo workshop que se chama Hips of Joy, quadris da alegria, né, traduzindo, Uhum. quadris da alegria, mas ele é um workshop voltado para dança, para respiração, para meditação, para essa volta para casa mesmo, assim. A gente está com terceira edição já, do Hips of Olha. Joy, e já tem uma comunidade crescendo ali, já bem legal, assim, bem diversa. Mas eu faço ele todo em inglês por enquanto. Uhum, uhum. Mas eu Tá. vou traduzir e depois vou criar para nossa comunidade brasileira também, fazer em Sim, português também. sim, vamos Pra fazer. gente, né, conectar e trazer, criar essa comunidade Isso, levar e levar. essa tua cura, nossa, o que você traz. Eu não fiz o Hips of Joy especificamente, mas já fiz várias aulas de Yoga Dance com você, já tive muitas trocas com você, é muita riqueza, né? Assim, é uma experiência muito, muito profunda e que vale muito a pena, sempre. Obrigada pelo Tá convite. maravilhoso. Eu que agradeço demais, demais. Espero que você tenha gostado também. Que você Amei, um prazer, é uma honra, foi realmente uma honra estar aqui com você também. Obrigada. Obrigada, amiga. Muito, 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 muito maravilhoso. E muito obrigada a você que compartilhou seu tempo, sua escuta e sua atenção com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro e já fica aqui o convite para que vocês voltem sempre, que possam nos acompanhar nessa jornada, participando, dando like, deixando seus comentários e compartilhando com a sua rede. Muito obrigada e até o próximo episódio. Onde Tudo Se Conecta é um programa produzido pela Mareia Filmes e está disponível nas principais plataformas de podcast. Roteiro, direção e apresentação: Verônica Medina. Arte e edição visual: Marina Gonçalves. As animações, vinhetas e avatares, como eu, foram criados por ferramentas de IA.